Olá, bem-vindos. Uma grande feira livre do conhecimento. Ah, Pensando livre, a sala do Rui. Hoje, vamos tratar de um negócio diferente. Vamos falar um pouco de pessoas e de pessoas ligadas ao Espiritismo. Vamos hoje conversar sobre Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade do Brasil. A gente tem que entender a caridade mudando no tempo. Por quê? Porque lá no Velho Testamento, o Abraão recebia as pessoas que estavam no deserto, lavava os pés, ele dava água, ele dava alimento. Para ele, naquele tempo, isto era caridade. Com a chegada de Jesus, milênio praticamente depois, aí você servir ao outro, dar de si ao outro, já era a caridade. Quando agora, no século XIX, o Espiritismo chegou no meio do Kardec, nós costumamos dizer que o mandamento maior é o mandamento de Jesus colocado na prática. Ou seja, fora da caridade não há salvação. Dito isso, a gente já entendeu que a caridade que nós estamos falando é o amor ao próximo sendo colocada em primeira pessoa para agir sobre outra. A caridade evoluiu de Abraão para Jesus, de Jesus para o Espiritismo, que a gente serve então em primeira pessoa. Ou seja, só há caridade quando você usa teu esforço pessoal na prática da caridade, na hora de externar o teu amor ao próximo. Mas quem foi então esse apóstolo da caridade? Bom, resumidamente, esse homem nasceu, viveu e morreu lá em Patrocínio, em Minas Gerais. Era um católico e depois se transformou num espírita, como eu chamo, espírita raiz. Era também professor, bom leitor em francês, era tradutor também da língua francesa, foi jornalista no seu tempo, foi um farmacêutico homeopata autodidata, foi vereador por 2 mandatos naquela cidade mineira. Ele começou a participar da vida espírita através da mediunidade. Elas aconteceram de 1904 até 1918. A primeira delas foi cura, depois receitista, desdobramento, bicorporidade, clarividência, psicofonia e psicografia. Algumas efemérides que a gente pode lembrar da vida deste homem. Com outras pessoas, sócios, ele fundou o Liceu Sacramentano, lá em Sacramento. Depois, se tornou um vereador, por 2 mandatos, como já disse, e, através de seu tio Mariano, em 1913, ele conheceu a doutrina espírita. Um ano depois, ele abandona o catolicismo e se torna um espírita convicto. Ele fundou, em 1905, o Grupo Espírita Esperança e Caridade. Também, Farmácia Espírita, Esperança e Caridade. E, depois da quebra do Liceu Sacramentano, ele criou e manteve, está lá funcionando até hoje, o Colégio Allan Kardec. Alguns fatos e causos sociais. Primeira coisa que é interessante a gente pensar é que ele não entrou no espiritismo pela dor, mas sim pela razão. Ele foi estudar com o tio dele,
aquilo que está disponível, o Livro dos Espíritos, e ali ele se encontrou e encontrou a resposta que precisava. Quando ele entregou a presidência lá do grupo Vicente de Paula, na Igreja Católica, para o padre bateu duro nele. E aí ele acabou tendo que se defender em praça pública, dizendo que o problema não era de excomungar ou não excomungar. O problema é que ele ia iniciar uma nova vida, e nesse debate ele mostrou que estava até melhor preparado do que o próprio padre, isso lá por 1903, 1904. Em 1903, com o senhor Mariano, ele teve uma visão diferente da educação, porque ele passou a entender que a pedagogia melhor que funciona na escola é a do amor. Mas a criança, o adolescente, tem que ter liberdade. Liberdade é tudo. Liberdade a gente aprende na infância a conquistar a liberdade com responsabilidade. E por último, ele achava que na educação tem que haver a ação, algo que eu concordo plenamente. Teoria pura não serve para nada a não ser para encher o bolso de alguns que vendem livro a respeito disso. Fora isso, serve para nada. Ele esteve lá com o seu Carlos, e seu Carlos conta muitas das coisas que aconteceram em vídeo e tudo. Vale a pena procurar os vídeos que estão ainda disponíveis na internet a respeito do seu Carlos. Uma outra coisa interessante, além do debate do padre na praça, foi que uma pessoa foi buscar o remédio e achando que não ia dar certo, aquela coisa toda, ele passou o remédio foi o certo, curou, e daí em diante ele começou a preparar remédio e distribuir graciosamente para aqueles que não podiam pagar. Ele também tinha momentos em que ele estava em prece e que acontecia um fenômeno interessante chamado voz direta, em plena prece. Ou seja, a segunda pessoa também participava da prece, fazendo a prece junto com ele. Só que a pessoa não estava presente, era só uma voz. Nunca recebeu nenhum centavo pelas curas, pelos trabalhos mediúnicos que ele participou. É um homem que fez muitos partos. Inclusive tem uma história muito bonita, um dos causos muito bonitos desse homem foi que ele estava na sala de aula e avisou aos alunos: alguém vai bater na porta, vai me chamar, mas eu vou agora já atender a pessoa que está necessitada. Fique em silêncio que já já eu volto, e ele aparece aí na porta. E aí ele entrou em transe, foi até uma determinada fazenda, ajudou um parto difícil que estava para acontecer, uma mulher sozinha, voltou para a sala de aula, saiu do transe e nisso bate à porta um futuro pai desesperado. Seu Eurípides, vamos lá na fazenda que a mulher vai ter neném. E ele falou: mas rapaz, eu acabei de vir de lá, ela já teve o neném, foi um garoto, pode ir lá que está tudo. Não, como é que foi? Só tem um caminho para ir na minha fazenda. Eu vim por esse caminho. O senhor não passou por mim, o senhor não foi lá coisa nenhuma, vamos lá. Aí eu trouxe um cavalo arriado para o senhor, monta aqui. O senhor Eurípides pediu licença aos alunos e partiu para voltar na fazenda. Chegando lá, a mulher estava com o bebê no colo, e ao ver o Eurípides, o marido entrando pela sala, falou: seu Eurípides, o senhor já fez o meu parto, o senhor voltou por quê? Bom, tá aí um caos daqueles acontecidos lá na Pequena Sacramento. Resumindo,
A sua escola já educou 15 gerações. Isso que importa. O trabalho de cura dele foi para as pessoas do tempo dele. O trabalho de escola, educação, já se passaram 15 gerações e ela continua formando pessoas. Representou seu povo, ou seja, se você é espírita, não quero saber de política, fique sabendo que o maior expoente do espiritismo no Brasil, Eurípides Barçanufo, foi vereador por 2 vezes. Foi um artista, foi um jornalista. Então ele escrevia sem medo de ter debate, de ter polêmica. Escreva. Só não aceite, garganta baixa, nada de narrativa pronta. Fez curas, fez parto, receitou, fabricou e doou remédio. Ou seja, deu de si o amor, o conhecimento e o tempo. A caridade. Pela tua atenção, muito obrigado e até a próxima.